Não faz muito tempo, a Iana Freitas trabalhava com a gente no dia a dia, na loucura da redação da Band News FM, e a Iana ia atrás, muitas vezes, de tentar ajudar as pessoas em situações terríveis, como o caos aéreo que a gente viu não faz muito tempo no Brasil. À época, Iana, o problema não foi um pneu furado, como nesse final de semana, numa pista do aeroporto de Congonhas, né? Mas, de qualquer forma, a situação dos passageiros, mais uma vez, parece que é a menos importante numa equação que deveria ser tão valorizada. Quais são os direitos de quem está se ferrando, seja no aeroporto de Congonhas, do Rio, enfim, no meio da situação terrível que, mais uma vez, a gente está vendo, principalmente no Sudeste, né, Iana? Bom dia para você. Pois é, bom dia, Barão, bom dia, Ivan, os ouvintes do Band News Station. Vou começar hoje com uma frase de autoajuda, digamos assim, que é aquela frase que diz assim, que o mais importante não é o que fizeram com você, mas o que você faz com o que fizeram com você, sabe, essa história? No caso que está acontecendo aí em São Paulo, especificamente, né, em casos parecidos como esses, acidentes, pneu furado, questão meteorológica, enfim, as companhias aéreas não têm como controlar isso, certo? Essas coisas acontecem não só aqui no Brasil, mas mundo afora, né? Estados Unidos, nevasca, enfim, essas coisas acontecem. Mas o que as empresas precisam fazer? Alguma coisa depois que isso aconteceu, né? Atender bem o consumidor depois que isso aconteceu. E é isso que é mais importante, porque evitar o acontecimento ela não pode mesmo, mas ela pode sim prestar o atendimento para o consumidor de maneira, satisfatória e básico, né? Básico do básico, cumprir determinações. Existe uma resolução no Brasil, que é a Resolução 400 da ANAC, a Agência Nacional de Aviação, que fala exatamente o que as empresas têm que fazer nesses casos e que, infelizmente, passa ano, entra ano, enfim, as empresas dificilmente cumprem exatamente isso. Inclusive, se vocês tiverem algum problema com companhia aérea, de atraso, por exemplo, cancelamento, e forem argumentar ali com a empresa, dificilmente, eu estou até generalizando aqui, desculpa as pessoas que trabalham nas companhias aéreas, mas é muito comum, digamos assim, ter funcionários que não conhecem essa resolução, ou pelo menos não sabem exatamente o que ela diz. E isso é um problema, porque é o que as empresas têm que fazer nesses casos. Então, o que ela diz, afinal de contas? Né? Ela fala de direitos dos consumidores e deveres das empresas em caso de atraso e cancelamento de voo. Atraso, e ela fala ali detalhadamente o que fazer em cada caso. Atraso de 1 hora, de até 1 hora. O consumidor tem direito à utilização de canais de comunicação, como, por exemplo, internet, geralmente é o que ele vai usar, né? Acesso à internet de graça, por exemplo, e telefone. Atraso de 2 horas, a empresa deve fornecer alimentação para esse cliente. O que é fornecer alimentação? Dá um voucher, dá um lanche, dá uma refeição mesmo, um voucher, um desconto ali para ele usar, né, um vale-refeição para ele usar em algum lugar no aeroporto. Atrasos superiores a 4 horas, que é o que a gente está falando que está acontecendo em São Paulo, em Congonhas, especificamente nesse momento. O consumidor tem direito ao serviço de hospedagem, se ele for passar a pernoite no aeroporto, né? O ideal é que ele não passe a pernoite no aeroporto, ele pode escolher, então a empresa tem que dar para ele a opção dele se hospedar num hotel, enfim, numa pousada em algum lugar. Traslado, né, ida e volta para o aeroporto, opção, claro, de reacomodação em outro voo, se for o caso, ou fornecer esse serviço por outra modalidade, se ele fosse viajar para uma cidade próxima, que ele pode ir de ônibus, ou de carro, enfim. A empresa tem que dar essa opção para ele. Lembrando, claro, muita gente está enfrentando esse problema em São Paulo, que é onde a pessoa justamente mora. Então, nesse caso, a empresa não tem que oferecer a hospedagem, mas tem que minimamente fornecer o traslado, né? A ida e volta para casa, para o domicílio dessa pessoa. Mas o que é mais importante disso tudo, né, gente? É informação. Que é isso sempre que eu comentei agora, que, enfim, muitos funcionários, às vezes, das companhias não sabem exatamente quais são esses direitos. Os consumidores têm que estar informados, mas os funcionários, sobretudo, têm que estar informados, né, para oferecer essas opções para os consumidores. Comunicação constante para o consumidor sobre o que aconteceu, o que vai ser feito com relação àquilo. O que acontece é muitas vezes a pessoa ficar ali parada esperando, né, para saber o que vai acontecer, e vai atrás da companhia, e aí já está estressa tudo mais. Comunicação constante e comunicação efetiva, né? Tem que dar uma satisfação para o consumidor, clareza nessa informação. Isso é o mais importante de toda essa resolução aí da ANAC, gente. E é o que mais falta às vezes, viu, Ayana? Hoje a gente estava falando aqui, poxa, a gente está na era da tecnologia, para usar o meme do momento, em pleno 2022, né? Um SMS, poxa vida, uma mensagem de texto. Não, a pessoa acordou 5 da manhã, foi para o aeroporto, chegou lá, e deu de cara com as filas e os voos cancelados. Você fala da resolução, mas é porque às vezes também fica parecendo que as empresas elas fazem apenas o necessário para não burlar a legislação. Então fala lá, tem que conceder um voucher ou uma alimentação.
aí vai em um processo de interpretação, mas, poxa, 2 barrinhas de cereal e uma caixinha de suco vale como uma alimentação, né? Que foi os relatos que a gente ouviu aqui hoje cedo. Então, assim, às vezes a legislação tá ali também para defender o passageiro, mas não muito a contento, né? Parece que muitas empresas jogam com a regra debaixo do braço, mas apenas para cumpri-la, né? E não para tentar fazer ali, cativar, né, o seu passageiro e agir para que, poxa vida, ele tenha um mínimo de conforto, né? Não foi o que a gente viu hoje, embora a legislação tenha sido respeitada em muitos casos. Complicado, né? Tem as que não respeitam e tem as que respeitam só para inglês ver, né? Só para cumprir a regra, de fato. Tem que ir um pouco além disso, né? É importante também lembrar de uma situação que é a seguinte: a pessoa pode ter um prejuízo que vai muito além dela ficar esperando no aeroporto, né? De repente ela tinha, sei lá, um casamento, uma entrevista de emprego, alguma coisa que ela considera que aquele atraso, aquela situação ocasionou uma perda enorme para ela. E aí independe se a gente está falando de responsabilidade da causa, ser da empresa ou não, da empresa aérea ou não. A empresa aérea pode ser, aliás, o consumidor pode entrar com um requerimento de indenização por meio de um órgão de direitos do consumidor nesse caso, mesmo que a empresa aérea não tenha sido diretamente responsável por aquela situação, mas ainda assim a legislação no Brasil é bastante favorável, digamos assim, ao consumidor nesses casos, né? Ele pode entrar com um pedido de indenização. A orientação sempre primeiro, procurar a empresa aérea, né? Não ir para o aeroporto se você tiver sido previamente informado, claro, né? Como o Ivan falou aí, muita gente acordou hoje sem saber nem o que estava acontecendo e acabou indo para o aeroporto e percebendo a situação só quando chegou lá. Se a empresa te informar que tem alguma coisa acontecendo, antes de você ir para o aeroporto, não saia de casa antes de saber mais informações dessa empresa, né? Ter mais orientação dessa empresa. Não conseguiu solucionar com a companhia aérea, pode procurar, por exemplo, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Tem um telefone para isso, 163, mas tem também o portal anac.gov.br. Tem uma outra plataforma importante para reclamação, que é consumidor.gov.br, uma plataforma ligada também ao governo federal. E também pode-se sempre recorrer aí aos PROCONs, né, no caso de São Paulo, número 151, é o número do PROCON, o proconsp.gov.br, dá para registrar a reclamação também online. Importante primeiro, sempre, como eu comentei, procurar a companhia aérea. É obrigação dela, sim, fornecer essa informação, fornecer o atendimento ali minimamente aceitável, né, de acordo com a legislação e, como disse o Ivan aí, também de acordo com o que o consumidor precisa, né? Se você está lá há 4, 6, 12 horas esperando, não faz sentido realmente uma alimentação aí tão básica como essa. A empresa tem que ir muito além. Até porque a gente sabe, né? Se ela não oferecer um atendimento bom, o consumidor vai atrás da concorrência facilmente. Pneu furou, tá aí o Tim Maia. O problema, né, Ana, é que a concorrência normalmente também não ajuda, né, rapaz? Não é aquela história, a outra companhia é muito melhor. Tim Maia, muito bem. A Ana Freitas volta na próxima semana, tomara que sem caos aéreo. Grande beijo pra você, Ana. Beijo, gente. Até a próxima, sem caos, de preferência.